Beleza, Rodrigo, tem o texto aí nas mãos aí? Tenho sim, eu vou ler aqui Marcos 6, versículos 1 a 5, tá? Diz Amém. assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam-lhes. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado da incredulidade deles. Até aqui. Amém, cara. Bem, então no capítulo 5, só relembrando, Jesus ele cura uma mulher com fluxo de sangue, depois ele cura, é, ele vai e cura a filha de Jairo, né? Sim, E aí, nessa ocasião aqui, ele chega num sábado, como um dia de ontem, assim, e está ensinando na sinagoga, né? Vamos lá, Rodrigo, vamos escolher pelo menos três coisas assim que nos salta os olhos assim nesse texto, né? sim. Que salta os olhos aí? Eu acho que logo no começo, no versículo 2, né, quando ele diz assim, a parte A do versículo, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados, né? Nós percebemos aqui que nem todos admiram a Cristo. Muitos admiram, mas nem todos admiram a Cristo, né? E acho que isso é muito significativo, Alan, sobretudo nesse período tecnológico que a gente tem vivido, de likes, curtidas, compartilhamentos e tudo mais, que Jesus não estava buscando essa admiração. Ele não estava ali, de alguma maneira, forçando essa admiração do outro, ele não estava ali tentando impor ao outro o desejo de admirá-lo ou o desejo de curtir, comentar e compartilhar o conteúdo dele, né? Ele estava simplesmente sendo quem ele era, o Deus Altíssimo, o Filho de Deus, proclamando as boas novas do Evangelho. Sim. Ele não estava ali em busca desse ibope, né, que infelizmente acaba sugando boa parte da nossa atenção e boa parte da nossa vida, da nossa semana, do nosso cotidiano, né? Eu me lembrei de alguns insights daquele ator, artista, né, e músico, o Thiago York, né? Ele tem um álbum que chama Trocando Likes, alguma coisa do tipo, e uma música dele também que é muito profunda, eu não tenho certeza se é desse álbum ou não, que chama Desconstrução, né? Que ele diz assim: se estilhaçou em cacos virtuais, nas aparências, todos tão iguais, singularidades em ruína. Como quem quer dizer assim, se nós todos estamos assim nesse ímpeto de ter admiradores, de ter seguidores e de nutrir para nós essas curtidas, nós acabaremos nos igualando a toda essa massa e perderemos a nossa singularidade, quem nós somos, da maneira que nós pensamos, ou seja, nós iremos aderir à uniformidade, ao padrão, e perderemos aquilo que nos torna únicos, né? A nossa digital, os propósitos de Deus que são ímpar para cada um de nós que estamos aqui, né, Alan? Então, pensei um pouco nesse sentido. É porque é interessante mesmo, né? A figura de Jesus, o Cristo, era algo que era para causar admiração em todos, né? Em todos. E aí você fez uma observação bem interessante, né? Muitos o admiraram, né? Não se trata de todos, né? E essa palavra todos, às vezes a gente se prende a ela, a gente quer alcançar a totalidade das coisas que nós não fomos chamados para alcançar, né? Então é querer ser admirado. Isso às vezes
pode não ser uma coisa boa para nós, né? Tem uma coisa que a gente diz, né, que é o seguinte, que é melhor nós sermos amados por poucos, isso vai fazer uma enorme diferença nas nossas vidas, sermos amados por poucos, do que, por exemplo, sermos admirados por muitos, né? Sim. O que muitas pessoas estão encontrando, elas estão conseguindo se realizar, se identificar com a admiração de muitos. E às vezes poucos amam, né? Então, Sim. por que adianta a gente ser admirado pelo mundo inteiro, por exemplo, e nós não somos amados nas nossas próprias casas, né? No nosso ciclo menor, assim, no nosso mundo pequeno, assim, no nosso pequeno mundo. Então, acho que esse álbum do Thiago York trabalha bem essa questão das pessoas que estão sedentas por likes, por curtidas, e isso pode se tornar uma enorme tentação, né, para nós, né? Porque Sim. acaba indo para um caminho que não é o caminho do amor, né? Eu fico pensando assim, quais são as motivações das ações que nós fazemos? Uhum. Pode ser que muitas das motivações do que nós fazemos é a admiração, e aí é perca de tempo, sabe? A gente viu aqui que algumas pessoas pediram oração por vida conjugal, por família, e às vezes isso pode ser um mal, Rodrigo, no casamento, por exemplo. Quando um dos lados faz algo simplesmente para ser admirado, para receber as curtidas ali no modo de falar, Sim, né? E entendi. quando faz isso e não recebe esse reconhecimento, se sente frustrado, e aí vem a cobrança, eu faço isso para você e você não reconhece, ou seja, eu faço isso Uhum. para você e você não curte, você não dá o like no que eu faço. A gente acaba Sim, transferindo essas relações virtuais em que a gente faz algo e recebe um feedback entendi. para as relações reais, em que nós fazemos algo e às vezes ficamos esperando um feedback do que nós fazemos. Não que Muito bom. o reconhecimento seja ruim, é claro que o reconhecimento é bom, mas o reconhecimento, quando ele é exigido, quando eu careço desse reconhecimento para me Quando ele é sentir imposto, né? importante, né? Isso é um perigo, né? Então, É verdade. às vezes, por exemplo, na relação, ainda falando na relação conjugal, que eu acho que é uma coisa importante de falar, o cara começa a namorar e aí sim, ele faz tudo para ganhar essa admiração e tudo mais, mas o relacionamento ele vai se tornando maduro com o tempo, né? E depois de tanto tempo de casado, querer fazer as coisas para ser reconhecido, para ser admirado, Para ser visto, né? exatamente não é esse o caminho, sabe? O caminho do servir é servir como quem serve a Cristo. E aí Cristo não deixa ninguém sem reconhecimento, Cristo não deixa ninguém sem devolver algo, né? Então, Uhum. eu acho que é importante a gente pensar nisso. Não querer buscar a admiração e, pior ainda, querer cobrar a admiração de alguém em algo que você fez, mesmo que tenha sido algo fora do comum. E daí, faça Uhum. simplesmente pelo prazer de ter feito, né? Pelo amor Uhum. àquela pessoa que você fez, né? E Uhum. não querer toda hora esse reconhecimento, esse feedback e querer aplausos toda hora. Sim, sim. Isso vai servir só para ruína, né? Essa semana eu lavei uma pia de louça fora do comum. Mas fiquei satisfeito com aquilo e não fiquei esperando assim nenhum tipo de like, elogio. Fiquei simplesmente satisfeito de ter feito muito bem aquilo que me cabe aqui em casa. A gente tem que servir como quem serve a Cristo, sabe? É verdade. E aí, se você está servindo como quem serve a Cristo, imagina que você acha que se você fazer algo para Cristo, Cristo fica te devendo alguma coisa? Uhum. Cristo não fica te devendo nada. Da mesma coisa, se você serve em casa, se você serve a um amigo, serve como a Cristo, ou seja, serve e deixa ele livre de qualquer crédito qualquer troca, ele não está te devendo nada, sabe? É fazer desobrigado, né? Desobrigando o outro de qualquer tipo Exatamente, de ação. É o conceito mais profundo de dar um presente. Eu não posso dar um presente para uma pessoa e exigir que ela use esse presente de determinada forma. Aquilo foi dado. A pessoa é livre exato. para fazer com aquilo que ela quiser, né? Nós somos chamados para imitarmos Jesus. E aí, Jesus servia. Então, nós temos que servir também. E qual é, então, a recompensa de quem serve?
a recompensa de quem serve é o privilégio de ter servido, porque quando ele teve o privilégio de ter servido, ele se pareceu com o seu, com Jesus, com o seu Deus, ele se Sim. pareceu com ele, né? Então, o privilégio de quem serve é se parecer com Jesus, né? E aí servir livre de expectativa, de reconhecimento, de troca, de qualquer coisa desse tipo, né? Simplesmente serve como quem serve ao próprio Cristo, né? É verdade. E assim cria um clima muito ameno dentro do lar, né? Falando justamente dessa época de quarentena que a gente tá vivendo, né? Cada um fazendo a sua parte, o lar não fica pesado para ninguém. E o ar que se respira ali é mais limpo, ele é mais leve, é um ambiente melhor de se viver e de se conviver, né? Quando eu não fico obrigando o outro a me dar, né, nada em troca por aquilo que eu faço, eu simplesmente faço pelo prazer de fazer e estar fazendo aquilo que é a minha parte, né? Nós temos que, de fato, orarmos a Deus e pedir que Ele apaga esse histórico nosso, que nós registramos tudo o que nós fazemos, cara. Está tudo Uhum. registrado na nossa memória. A gente precisa apagar isso, porque não é legal a gente falar coisas do tipo, eu fiz isso para você, mas eu já fiz isso. Lembra que eu te dei aquilo, eu lembrei disso. Não, vamos apagar todo esse histórico e deixar lá, né? Deixar lá para É verdade. trás. E se é feito com amor, não tem nenhum problema ser esquecido, né? Deixa, não preciso trazer isso à memória, né? Tem uma frase, não tem ela, se você lembrar de quem que é, eu não lembro. Ame e deixe o outro livre. Cara, eu não lembro, mas mas é verdade, é bem isso mesmo, né? Tem que É deixar isso aí. o outro livre. E exigir qualquer coisa, reconhecimento, likes, admiração, não faz bem. Legal, meu amigo. E o que mais que você enxerga aqui que dá pra gente pensar nesse trecho? Sabe, em seguida aí, eles falam assim para Jesus, né? Poxa, de onde vem essa sabedoria, né? De onde vem isso, né? É claro que no caso de Cristo, Paulo ele trabalha isso também. Cristo ele é a própria sabedoria, ele é a própria sapiência, né? Ele é a verdade, ele é a própria fonte de sabedoria. Então, de onde vem essa sabedoria? Essa pergunta que essas pessoas fazem não cabem a Cristo. De onde vem essa sabedoria? É claro, essa Uhum. sabedoria vem dele. Ele é a fonte de onde jorra todo o conhecimento, todo o saber, toda a ciência, toda a sabedoria, toda a sapiência. Ele é essa fonte que jorra isso para fora, né? Que brota isso. Então, ele é a própria sabedoria, né? Mas uma coisa, essa pergunta acho que se aplica muito a nós, né? De repente, talvez não a nós, talvez não alguém vai perguntar isso a nós, mas talvez nós possamos perguntar isso a respeito de alguém que a gente está lendo, a respeito de alguém que a gente está assistindo. A gente pergunta, nossa, de onde vem essa sabedoria? Nós temos a resposta para essa pergunta. A sabedoria, ela vem do alto, né? Então, Sim, se ela vem do alto, nós não temos do que nos orgulharmos. Então, aquele lance, né, Rodrigo, que você prega e aí a pessoa vê, nossa, sua pregação foi maravilhosa. Do que uhum, você vai se orgulhar, né? Se a gente acredita que não veio de nós fomos apenas esse caminho, né? Esse o canal canal, para exatamente sim, para entregar essa mensagem, né? Não tem do que nos orgulharmos, né? é verdade. E eu, eu fico pensando também nessa questão, né? Às vezes você vê alguém do seu lado com uma sabedoria tremenda, né? E às vezes aquela pessoa nem teve a oportunidade de ter gozado de uma formação acadêmica ou de um progresso educacional tão grande assim, né? Ao passo que eu percebo em algumas conversas que eu tenho com algumas pessoas, um sentimento de tristeza e às vezes até mesmo um sentimento de culpa por não ter caminhado e progredido numa formação acadêmica, numa formação educacional, né? De fato, nós sabemos que a formação acadêmica, o progresso educacional são importantes, né? Mas nós não devemos menosprezar também a faculdade da vida,
aquilo que a vida tem nos ensinado no nosso dia a dia, aquilo que a vida tem nos trazido de conteúdo através das nossas percepções e experiências felizes, alegres, tristes, enfim, de toda essa gama de sentimentos e também de caminhos que a vida nos traz e nos leva a percorrer, né? Nós não devemos menosprezar, por exemplo, a sabedoria sertaneja, né? Pessoas muito simples, né? Que estão às vezes ao nosso lado, mas que possuem um conhecimento profundo sobre a vida, né? Pessoas que nós gostamos de estar perto delas, pessoas que exalam assim uma paz pelo fato de terem percorrido essa vida e superado inúmeras dificuldades, às vezes passando inúmeras privações, mas conseguindo cuidar bem da sua família, dos seus filhos, de uma maneira muito humilde, mas muito digna, transmitindo a eles aquilo que realmente é essencial, como legado, às vezes não deixando uma herança, mas deixando um legado para aquela pessoa, né? Então, isso é muito significativo também. Eu penso que isso era um pouco daquilo que estava acontecendo com Jesus nesse momento, porque as pessoas estavam ali esperando um profeta ou um mestre com características acadêmicas, quiçá também características talvez imperiais e militares, e não é isso que eles veem. Eles veem ali alguém do dia a dia, alguém que surge do meio deles, que é igual a eles, que se veste igual a eles e que está transmitindo ali um conteúdo capaz de transformar vidas, né? Essa semana um perfil que eu gosto muito aqui no Instagram, descobri ele há pouco tempo, mas sei que já existe há algum tempo, né? Ele colocou um post assim do Guimarães Rosa e eu deixei registrado, até anotei aqui para a gente compartilhar nesse ponto, que diz assim, uma frase do Guimarães Rosa, que ela esbarra nisso que a gente está falando de sabedoria da vida. Ele diz assim, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, fiquei pensando um pouco nisso também, Alan. Cara, é excelente isso mesmo, essa questão toda da sabedoria, né? Não que a gente despreze o conhecimento, você se formar, você ter Sim, um estudo, né? Acho que falar ter diploma é uma coisa ridícula, mas você ter um estudo e buscar conhecimento, né? Não, de forma alguma nós desprezamos, nós temos que entender que de fato Deus dá sabedoria, né? E aí sim, é diferente essa sabedoria que Deus nos dá, porque não existe nenhum sábio buscando ser reconhecido pela sua sabedoria. Esse seria um tolo, não seria um sábio, né? Uma pessoa sábia é aquela pessoa que está buscando, não aplausos, não likes, como nós dissemos no início, mas uma pessoa sábia é aquela que está buscando alguma maneira de ensinar o que sabe, né? Então, o cara que sabe alguma coisa, ele não pode saber para falar que sabe, mas ele tem que sim, saber para ensinar quem precisa saber, né? Então, tem um livro do Sérgio Cortella, se eu não me engano, é aquele Não Espere pelo Seu Epitáfio, que ele diz assim sim, que a proposta da vida para o sábio é que ele possa morrer vazio, né? Tinha um diretor na minha empresa que ele pegava algumas pessoas e ele falava assim, esse daí é o gerente de gaveta. Já ouviu essa expressão? já. Gerente de gaveta, que é o quê? É o cara que pega tudo que ele sabe e deixa na gaveta dele, Sim, porque ele não está esperando o compartilho. dia para sair da empresa, e aí ele arranca tudo de lá e ele fala assim, agora essa empresa vai ver, porque tá sem a minha vai sentir a minha Uhum. falta, né? Então não compartilha nada, sabe? Isso daí não é ação, não é atitude de um sábio, isso é atitude de um tolo. O sábio é aquele que, como disse o Sérgio Cortella, quer morrer vazio do que sabe, Uhum. quer ensinar as pessoas naquilo que ele entende que ele pode agregar alguma coisa, né? E aí isso Sim, daí, o que faz com que a pessoa tenha essa sabedoria, eu creio que é a atitude de Deus na vida dela, ela tendo os reflexos de Cristo na vida dela, ela tendo os valores cristãos, tendo os princípios de sabedoria. E assim, é uma coisa que está ao alcance de todos. Você falou aí da sabedoria sertaneja. Às vezes é o cara que não se assentou numa universidade, sequer às vezes no sim, ensino médio, né?
e um É cara que isso. sabe tudo. Eu lembro que eu tive um professor de biologia na faculdade, e ele foi fazer um trabalho sobre uma espécie de peixes e tudo mais, né? E eles tinham que pescar uma quantidade grande desses peixes para eles conseguirem fazer a pesquisa, né? E aí eles foram para um determinado lugar lá no rio, e eles tinham que pegar mesmo um caldume assim desses peixes para conseguir fazer essa Sim. pesquisa, eu lembro. E aí ele foi com os outros alunos da faculdade, levando equipamentos no barco, se o Ronaldo estivesse aqui nos assistindo, podia nos agregar, e ele comentando, né? Mas sei lá, radar, um monte de câmera, um monte de coisa. E aí não conseguiram, 2 dias ali naquela região, não conseguiram pegar nada. E aí conversando com uma pessoa da região, um pescador nativo ali, o cara falou o seguinte: não, para você pegar esse peixe, você tem que se posicionar num local onde o morro vai fazer uma sombra. E aí, com a sombra, você consegue enxergar. E aí você lança a rede ali naquele lugar. Então, o cara não tinha nenhum estudo, nem nada. No outro dia, meu professor contou que eles foram lá, fizeram exatamente o que o cara lá, o pescador da região Tá falou, vendo? esperaram ali naquele lugar, quando a sombra do monte ali se projetou ali no rio, eles foram lá e conseguiram pescar o peixe, né? Muito lindo E isso, né? aí eu lembro de Tiago, capítulo 1, que fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, isso não é motivo de desespero, isso é motivo de oração. E aí fala assim, Peça. Tiago 1, versículo 5, eu acho. Peça a Deus, e aí fala algo tremendo. Fala assim, que Deus dá a todos, sem medida. Sem Imagina medida, é isso, verdade. gente, sem medida. Então, mas o que nós vamos fazer com essa sabedoria? Vamos escrever livros? Talvez. Mas Uhum. vamos buscar likes? Não. Vamos usar essa sabedoria para saber quais são as portas que nós devemos entrar, quais são as decisões que nós precisamos tomar, quais são os caminhos que nós temos que escolher. É uma sabedoria para nós nos parecermos mais com Jesus Cristo nas nossas atitudes, É né? verdade, Alan. Eu fico pensando sobre... Eu trabalho em questões relacionadas a tratamento de água, né? Sim. E aí a gente vê a água suja chegando, né, de um rio, passa por uma estação de tratamento de água com um monte de tecnologia, um Uhum. monte de pessoas, químicos e outras profissões, e aí do outro lado sai a água limpa. E aí na nossa casa a gente abre a torneira e sai água limpa. E aí pode ser que algum ignorante pense que quem está fazendo a água ficar limpa é a torneira, e não é, né? Então, o que eu queria concluir com isso, assim, esse raciocínio? Às vezes alguém pode ver alguém sábio e achar, ele é a razão da sabedoria dele. E não é. Por trás tem toda uma questão. Deus usou diversas pessoas para que ele conseguisse exalar alguma coisa de sabedoria para compartilhar, né? Então, tem um provérbio chinês que fala assim que o sábio aponta para a lua e o tolo olha o dedo que ele está usando para apontar para a lua e não olha a lua propriamente dita, né? Sim, Que é para onde ele está apontando, né? Então, nós não temos do que nos orgulharmos em nada. Toda a sabedoria, ela vem do alto, né? é verdade. E acho que para a gente caminhar aqui para o final, bem linkado com isso, né, no versículo 3 ele diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Eu fico pensando, Alan, que às vezes o pessoal está esperando assim um guru de barba branca, né? Como se fosse assim um Papai Noel, né? O Eu até Anselmo penso, Grum, né? Onde eu postei uma frase o... dele, aquela figura dele sim, sensacional, né? Do Anselmo Grum. Então, aquele. é verdade. E eu até penso que se nós estivéssemos aqui nesse perfil, né, de barba branca, aquela voz já bem velha, um ser assim pousado aqui, né, as pessoas dariam mais valor porque a gente às vezes comenta e diz, né? Uma É vez eu porque tava no Geran, e aí o João Pedro, cara, logo no início, assim, o Ronaldo Enio me apresentou para ele e falou: esse daqui é o pastor lá da minha Uhum. igreja. Cara, ele não deu a mínima para mim, não que tivesse que dar, né? Acho que ele pensou assim: o Enio vive zoando, né? Deve estar zoando, né? E aí um dia ele foi na Urbanova, bem no dia que nós estávamos celebrando a ceia, né?
Aí ele falou para mim, assim, nos meus primeiros contatos com ele, né, que eu não conhecia, ele falou assim, poxa, o Enio falou que você era o pastor, e é verdade, então, né? Então, acho que ele esperava uma outra figura, né? Uma outra roupa, uma outra linguagem, né? É verdade. Eu me lembro também de quando, não vou me lembrar agora, o André Mira, ele era pastor da Link Church, né? E ele perguntaram Ele é para ele pastor da assim, Primeira Batista agora, de São Paulo, agora é lá aqui em na São Paulo, né? Liberdade, sei. Isso, né? E ele era pastor da Link Church fora do Brasil, né? E eu lembro que perguntaram para ele assim, o que você mais gosta da sua igreja, André Mira? Ele falou, eu gosto que quando alguém entra nela não sabe distinguir quem é o pastor e quem não é. Eu tô misturado com eles ali, né? E E é é assim Cristo, que eu né, gosto, cara? né? Você pensar que Judas teve que combinar o seguinte, né, com os soldados dos sacerdotes, ó, aquele que eu beijar é ele. Poxa, mas Jesus estava ali o tempo todo no meio deles, né? Por que que É teve que verdade. sinalizar, É carimbar alguém que se Jesus, né? confundia, né? Então era mais um ali, né? Se tivesse ali alguém ali com uma linguagem, ele podia falar assim, né? É mais um comedor de farinha como nós, né? Era um É no meio de verdade. todos, né? E hoje, infelizmente, é fácil identificar alguns. Ó, é aquele que vai chegar com o carro importado. Não, É, não nada contra carro importado. Quem tiver condições de ter e gosta de carro pode ter, mas algumas características estão próprias a essas figuras é evangelistas que nós verdade. temos hoje. Talvez esquece o carro importado, é aquele que chega com segurança, né? É aquele que entra só na hora da mensagem, não fala É, com ninguém, ou um enfim. caso que eu ouvi um meu amigo falar, é aquele que o pessoal não deixa ninguém usar o elevador da igreja, que quando ele chegar, ele não quer ter que ficar esperando o elevador chegar, entendeu? Ele tem que chegar e a porta tem que estar ali aberta, é esse. É aquele que estão Sim. querendo autógrafos, querendo tirar fotos com ele. É esse daí, prendam ele, né? Não, no É, caso de Cristo, foi algo totalmente oposto, né? Olha, eu vou sinalizar com um beijo, é ele. É como eu vou ter que fazer isso, porque senão tem chance de vocês prenderem outro, porque ele é como o outro, ele é é mais um verdade. de nós. Né? Isso é excelente. E aí, nesse texto, eles ficam loucos, né? Porque, poxa, É um cara que estava aqui com a gente, ele brincava de esconde-esconde aqui, ele estava aqui, não é o carpinteiro, tá aqui, as irmãs dele estão aqui com a gente, né? Um cara do é, nosso cotidiano, né? E as pessoas devem ficar admiradas não pelo estilo, não pela persona criada por alguém, mas pelo conteúdo que ela traz, né? E o conteúdo que Jesus trazia era uma mensagem de amor, cura, libertação e reconciliação, a mensagem do Evangelho, né? sim. E isso que impactou aquelas pessoas, né? Por ver como uma pessoa do nosso cotidiano está trazendo uma mensagem tão profunda assim, né? É legal, porque se a gente pensar assim, João Batista tinha uma figura assim de um profeta, Tinha, ele tinha todo um estereotipo assim, né, cara? é verdade. Mas já o próprio Cristo, né, ele escolheu essa viés do ordinário, do prosaico, do comum, Do daquilo ser da igual. exatamente, né? Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, que Jesus Cristo tinha uma rotina igual a nossa, tanto é que Uhum. era possível achar ele nos lugares de sempre ali. Então não tinha essa ideia de ser alguma coisa fora da Terra, né? Tipo um extraterrestre, É uma figura verdade. fora da Terra, mas era uma pessoa comum que chorou, que sentou com os publicanos para Teve comer, sede, teve que foi fome, criticado, que teve sede, teve que teve sono. fome, exatamente, né? Então É, e aí Jesus vem sendo habitado por Deus, né? A encarnação de Deus, mas um ser humano comum, né? E aí as é verdade. pessoas falam, pô, peraí, né? A gente brincava de esconde-esconde, e na época ele nem conseguia achar onde nós estávamos, né? Como que agora ele opera esses sinais e essas Consegue ver o que maravilhas, a né? gente pensa, né? Se bem que tem alguns evangelhos apócrifos, né, que não estão na Bíblia, que dizem, né, que uma vez um Pedro, sei lá, jogou uma pedra num pombo, o pombo caiu morto, Jesus Cristo segurou a pombo e aí soltou e o pombo saiu voando. E ele era só uma criança quando fez isso. A gente não sabe nada da infância de Jesus, né, cara? A gente sabe É muito pouco. A verdade. gente sabe que ele se perdeu no templo lá quando tinha 12 anos e não sabe muito mais a respeito dele. Depois vemos ele falar dele com 30, né? Então a gente tem 18 anos de Exatamente, né? silêncio sobre a vida de Jesus, né? Uma vez eu escutei algo sobre isso marcante, né? Perguntaram assim, o que Jesus esteve fazendo durante esses 18 anos de silêncio?
E a pessoa respondeu, esteve em silêncio 18 anos para falar apenas 3, né? Exatamente, cara. É um verdadeiro anonimato, né? É verdade. Alan, acho que a gente precisa caminhar aqui para ceia, senão o nosso tempo aí, como que tá? Sim, eu não sei, aqui no meu relógio ainda temos 7 minutos, mas dá para a gente concluir mesmo. Vamos Legal. liberar aqui os comentários. Quer fazer só uma conclusão rápida, Vamos Rodrigo, para a lá. gente não sair A pela gente, porta sem fechar, assim? legal. A gente então comentou aqui de Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 5, e nós pensamos aqui 3 pontos desse texto, né? Que é nem todos admiram Cristo, muitos, mas nem todos. Essa questão que nós não devemos forçar a admiração do outro. Nós falamos também de valorizar a sabedoria que vem do alto, e essa sabedoria própria da vida, do dia a dia, daquilo que nos acompanha no nosso dia a dia. E por fim nós falamos que às vezes a gente fica esperando um guru de barba branca, quando na verdade alguém que está muito próximo a gente pode estar sendo usado por Deus para nos Amém. transmitir palavras de vida eterna, né? Amém. Amém.